Atenção! Vai começar agora uma teleaula de custo padrão e análise de variações de custos indiretos de fabricação. Bons estudos! Você vai assistir a teleaula de número 1. Olá! Antes de aprendermos como calcular as variações de custos indiretos de fabricação, é preciso conceituar o que é custo padrão. Padrões são metas de desempenho. Todas as empresas de serviços comerciais e industriais podem e devem usar padrões para avaliar e controlar suas operações. Por exemplo, metas de vendas para vendedores, de quilometragem percorrida para motoristas, de correspondências entregues por carteiro e até mesmo de lançamentos feitos por auxiliares de contabilidade. Nessa teleaula, discutiremos o uso do orçamento geral para fins de controle, sobretudo no que se refere aos custos indiretos de fabricação. A função de controle do desempenho orçamentário compara o desempenho real com o orçado, calculado através da análise da quantidade padrão e do preço padrão dos materiais diretos, da mão de obra direta e dos custos indiretos, objeto de estudo deste módulo. Os custos indiretos de fabricação são mais difíceis de serem controlados que os custos diretos e a mão de obra direta. O motivo é que a relação entre os custos indiretos e o volume de produção não é fácil de se determinar. Para apurar e contabilizar os custos dos produtos à medida que os fabrica, algumas empresas, por função de controle, fazem previsões. Para que essas previsões sejam adequadas, deverá prever como os custos indiretos de produção serão alocados aos produtos. A empresa precisará de estimativa de volume normal de produção, estimativa de valor de custos indiretos, fixação do critério para apropriação dos custos indiretos de produção aos departamentos. Sabemos que poderá haver variação do custo indireto de produção por causa do volume considerado na previsão e a variação causada pela oscilação dos custos em si. Temos como exemplo de custos indiretos padrão o quadro apresentado a seguir. Após os cálculos feitos, foi apurado R$ 75,00 por mês de custo padrão. Só que como o custo padrão é uma meta, os custos reais incorridos foram de R$ 95 por unidade. Logo, a variação total de custos indiretos foi de R$ 20,00. Mas quanto dessa diferença é atribuída à redução do volume de produção? Para a gente calcular isso, temos que raciocinar assim. Se não houvesse nenhuma variação nos custos propriamente ditos, quanto teriam sido eles quando a produção fosse de 800 unidades por mês? Após esse cálculo, temos que o custo indireto de produção por unidades é de R$ 82,50. Dessa forma, com a simples redução de um padrão de 1.000 unidades por mês para 800, o custo indireto de produção padrão passaria de R$ 75,00 por unidade para R$ 82,50. Essa variação de volume seria de R$ 7,50 por unidade. Mas o que acontece é que o custo indireto de fabricação, o custo indireto de produção real, não foi de R$ 82,50, mas sim de R$ 95,00. Essa diferença de R$ 82,50 para R$ 95,00 é a parcela da variação que trata especificamente da variação de custo. A variação de custo é composta por duas parcelas: a variação de custo propriamente dita e a variação de eficiência, que a gente vai ver a seguir. Bom, agora eu vou falar um pouco da variação de eficiência. A variação de eficiência ela é derivada de um uso diferente dos insumos ou dos fatores de produção daqueles que normalmente é utilizado, que é desejado e é aplicado no desenvolvimento do custo padrão, como por exemplo o outro tipo de atividade, que é utilizado como horas máquinas ou o quilo de matérias-primas processadas. Bom, temos o exemplo da empresa Sayajins, que produz kimonos, e a estimativa de produção é de 1.000 unidades por mês, e calculando teríamos um custo indireto total de R$ 75.000 por mês. Mas se a gente considerar que a produção real alcançada foi de apenas de 800 unidades e foi mantida as 800 horas máquinas, nesse caso não teria nenhum problema de eficiência, já que a produtividade padrão continuaria a mesma. Porém, se na empresa tivesse encontrado um custo indireto de produção de 75.000 e 880 horas para a produção das 800 unidades, teríamos uma ineficiência, portanto, de 800 horas máquinas no todo, ou seja, de 10% no total. Assim, a gente não deve considerar toda a diferença de variação do comportamento dos custos, já que os variáveis, eles nesse caso, variam em função da máquina e não das unidades produzidas.
Então, é necessário a utilização da variação de eficiência para calcular esse valor. Para entendermos a variação de custos propriamente dita, antes nós temos que estudar alguns preceitos básicos dentro da variação total dos custos indiretos de produção. Essa variação ela é dividida em duas. Uma é a variação de volume e a outra é a variação de custo. A variação de custos propriamente dita está dentro da variação de custo. Essa variação propriamente dita ela é representada pelo comportamento dos custos indiretos fixos, sendo que esses custos eles podem ser acima ou abaixo do volume de produção. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que a variação total dos custos indiretos ela pode ser dividida em duas partes, pela variação de volume e pela variação de custos. Isso é porque existem os custos indiretos fixos, que está relacionado à variação de volume, e aos custos indiretos variáveis, que é relacionado à variação dos custos. E esses ainda podem ser separados pela variação de eficiência e a variação de custo propriamente dita. Agora vamos praticar. Vamos pensar um pouco. A editora Detona Custos tem um nível de produção padrão de 10 milhões de páginas. E os custos indiretos de produção são 2 centavos por página e 300 mil fixos por período. Ao terminar o período, verificou-se que os custos reais foram de 528 mil e o volume de produção real de 11 milhões de páginas. Primeiro, vamos calcular o custo padrão, que é os 2 centavos por página mais os 300 mil fixos dividido pelo volume padrão, que é de 10 milhões. Então, teremos um custo padrão de 5 centavos por página. Para calcular a variação de volumes, devemos ajustar o custo padrão à produção real de 11 milhões de páginas. Para isso, vamos multiplicar os 2 centavos por página pela quantidade de volume real de 11 milhões, somar o custo fixo de 300 mil e dividir pelo volume real de 11 milhões. Então, teremos um custo padrão agora menor que o anterior de 0,04727 centavos por página. Essa diferença é a variação de volume, que nesse caso foi favorável, pois o custo padrão relativo ao volume real é menor que o custo padrão relativo ao volume padrão. Para calcular a variação de custos, primeiro temos que calcular o custo real, que é o custo total indireto de 528 mil, divididos pelo volume total produzido de real, que é de 11 milhões. Teremos, então, o custo real de 0,048 centavos por página. A diferença do custo real com o custo padrão é a variação de custo, que nesse caso é 0,00073 centavos por página. E nesse caso é desfavorável, porque o custo real é maior que o custo padrão. Até a próxima teleaula!